Professor Rafael Carvalho, vamos para a aula de quarta-feira, né? Mecânica de refrigeração e combustão, tá? Vamos ver a questão do dispositivo de expansão. Dispositivo de expansão são os componentes do sistema de refrigeração que têm por finalidade provocar a perda de pressão do refrigerante naquele fluido, tá? Que é acompanhada de um decréscimo de temperatura. Por a temperatura é o quê? Para poder diminuir, né? Desde a pressão de condensação até a pressão de evaporação e dosar a vazão de refrigerantes que circula no evaporador. Válvula, por sua vez, pode ser classificada em válvula de expansão, válvula automática, válvula de expansão termostática e válvula de expansão eletrônica e válvula de boia. Independentemente do tipo de dispositivo, o processo termodinâmico a eles associado ocorre com entalpia constante, né? Isoentálpico. Isso é uma denominação para poder para entalpia constante. E na saída do dispositivo, o refrigerante é uma mistura de duas fases. Certo? Agora vamos ver, né, outro componente básico, que é o tubo capilar, né? O tubo capilar é o mais simples e mais barato de todos os dispositivos de expansão e consiste simplesmente de um tubo com um comprimento grande, entre 1 metro e 6 metros, pequeno diâmetro, que pode variar entre meio milímetro e 3 milímetros. Contribui para a perda de pressão ou comprimento ao longo do tubo, seu pequeno diâmetro e aumento da velocidade do fluido em escoamento devido a decréscimo em sua massa específica. Com o tubo capilar está em série compressor, a vazão em massa que nele circula deve ser igual à vazão em massa circulada pelo compressor, condição necessária para que o sistema opere na condição de projeto. E se a resistência hidráulica for grande, isto é, comprimento excessivo, e o diâmetro inferior, necessário, a capacidade de escoamento do tubo será menor que a capacidade de bombeamento do compressor na condição de projeto, né? Que tudo se resume no ciclo de refrigeração, né? Mas nós estamos estudando as válvulas específicas, tá? Aqui na aula vou mostrar para vocês como elas são, como elas se apresentam, como é que funciona, como é que se instala e também a manutenção delas, certo? E nesse caso, o evaporador será alimentado com pouco refrigerante, né, com gás, e o restante do líquido se acumulará na parte inferior do condensador, né, e 2 entrando no capilar. E a redução de massa admitida no evaporador acarretará um decréscimo na pressão de sucção, naquela pressão do compressor, e o acúmulo de líquido no condensador diminuirá a superfície ativa à troca de calor, acarretando um acréscimo na temperatura e pressão de condensação. Assim, o efeito líquido do aumento da resistência hidráulica do tubo é diminuir a pressão de evaporação e aumentar a pressão de condensação, né? De você passar o que? Do gasoso para o líquido. E a questão da válvula, né? A válvula consiste basicamente de um parafuso de regulagem, né? Ele regula, atenua para mais e para menos. Uma mola, um diafragma ou fole, a haste de válvula que se apoia no diafragma, o obturador com formato cônico e o orifício e a sede da válvula onde se apoia o obturador. Um filtro ou tela que evita a entrada de impureza é normalmente instalado na entrada do líquido vindo do condensador. A finalidade da válvula é manter uma pressão de evaporação constante, portanto, temperatura de evaporação, alimentando mais ou menos refrigerante de acordo com a carga térmica imposta ao evaporador. O refrigerante vindo do condensador passa pelo filtro e se expande no orifício da válvula até a pressão de evaporação. A pressão de evaporação, agindo na parte inferior, no diafragma, tende a fechar o orifício, e a pressão da mola, agindo na parte superior do diafragma, tende a abrir o orifício. A haste estará em equilíbrio quando a pressão da mola, PM, for igual à pressão de evaporação, PEV, né? A pressão de evaporação. Nesse caso, a vazão através do orifício será necessária para absorver a carga térmica do projeto. Lembra da carga térmica? Quando você tem falta de fluido, ou seja, falta de frio, né? Quando você precisa injetar, fazer aquela manutenção, de você ver todos os equipamentos possíveis que possa comprometer o funcionamento do seu refrigerador, do frigorífico, do que for, tá? E válvula de expansão termostática. As válvulas de expansão termostática têm 3 finalidades: provocar a perda de pressão, dosar a quantidade de refrigerante e garantir um superaquecimento constante na saída do evaporador. Uma válvula
típica está mostrada na figura 3, né, que eu vou mostrar para vocês na aula, tá, quando estiver conversando ao vivo, abaixo. Nela observa-se que na parte superior da válvula é fixado um tubo em espiral, cuja extremidade termina em um bulbo termostático que é instalado na saída do evaporador. Tá? Essa parte de instalação e manutenção nós vamos conversar ao vivo, né, a partir das 18 horas. Então, deixo meu abraço, né, muito obrigado. Nós estamos juntos, né? Apresentei para vocês o texto, né, o tipo de válvula, o tubo capilar, para que nós possamos discutir, né, com maior intensidade na nossa aula. Tá? A figura direitinho, faça os exercícios, estamos juntos.